Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o Deus soberano, Tu és o Senhor das nossas vidas e nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que o Senhor fale e que nós possamos Te ouvir. Que as Tuas obras sejam manifestas através, ó Pai querido, da Tua palavra em nossas vidas. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Pode falar, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Assim como fizeste com Samuel, fala conosco, porque os Teus servos querem Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Amém e amém, Jesus. Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que é conhecida, né, ou deveria ser conhecida por todos os cristãos, porque é onde nós descobrimos que nós somos salvos pela graça e não pelo que nós fazemos. Não existe atos de justiça em nós para sermos salvos. No livro do profeta Isaías vai dizer assim que as nossas vestes de justiça comparadas com as de Deus não passam de trapos de imundícia. Então não existe nada que possa em nós nos justificarmos diante de Deus. E nós sabemos que em diversas religiões no mundo, o único meio de salvação que existe é através das suas obras. E inclusive é isso que distingue a nossa religião, o cristianismo. Inclusive é isso que distingue a sua profissão de fé, aquilo que você confessou como ser a sua religião, ser o seu modo de viver, a sua conduta das outras demais religiões. É que as demais religiões, para que haja salvação da sua alma, ou do seu espírito, ou de todo o seu corpo, do que quer que seja que a pessoa pense que vai ser salva, ela precisa fazer algo para ser salva. Em todas as religiões, para que ela seja transformada, para que ela tenha uma vida ali aplicada, para que se possa chegar diante de Deus, e para que ela possa chegar diante daquele seu Senhor, e ter encontrado salvação, ela precisa fazer algo para ser digna de salvação. Mas o cristianismo não é dessa forma. Mas um cristão não vive dessa forma, porque no cristão não existe nada que ele possa fazer para se sentir justificado. Até porque quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos nos convencer das nossas falhas por obras próprias nossas, nós nos frustramos sempre, porque nós não conseguimos encontrar justificativas em nós para que nos façamos ser aceitos diante de Deus. Porque quando nós olhamos para a nossa condição de pecadores e olhamos para um Deus santo, nós não conseguimos nos aproximar da sua santidade por nós mesmos. Porque em nós não há santidade suficiente, muito pelo contrário, em nós há uma depravação, há uma perversão total, se não for transformada pelo caráter de Cristo. Por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos por uma obra sim, uma obra do Senhor Jesus, porque a obra que Ele fez na cruz é a obra que regenera o nosso caráter, é a obra que regenera a nossa história, é a obra da cruz que nos purifica dos nossos pecados, porque o sangue dele derramado naquela cruz, derramado sobre as nossas vidas, diz a palavra do Senhor, e o sangue do Cordeiro nos purifica de
todo pecado. Não existe atribuição em mim que me purifique de todos os pecados. Eu posso pedir perdão, posso fazer tudo com tudo e com todos, mas o pecado ainda vai estar lá. Agora, quando eu passo no sangue do Cordeiro, a palavra do Senhor vai dizer que eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E quando eu sou lavado por esse sangue, as minhas vestes se tornam brancas como a lã. E vai dizer lá no livro do profeta Isaías que ainda que nosso pecado seja vermelho como a escarlata, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Que é outro contraste, né? Vermelho com vermelho. Vai dizer que nós somos purificados por esse sangue e somos transformados por esse sangue. E lá no livro de Apocalipse você vai ver assim, ó, que vai existir aqueles que vão andar de branco na presença do Senhor. E esses que vão andar de branco na presença do Senhor vão ser aqueles, eu e você, que vamos declarar: não vai ser as minhas obras que vão me justificar, mas vai ser a obra do sacrifício de Jesus na cruz que vai me justificar. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer assim: agora pois não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem não está em Cristo Jesus, o que sobra? Condenação. Nós olhamos para Adão e Eva, quando eles estavam lá no jardim e ainda não tinham comido do fruto, o Senhor vinha ter com eles na viração do dia. Chegava ali próximo das 6 da tarde, o Senhor chegava no jardim, eles conversavam normalmente, se relacionavam com o Deus Criador. Chegou um dia em que Satanás veio passear no jardim e Eva estava ali e falou assim: ô Eva, tudo bem? E num relacionamento ali amigável com Eva, falou assim: o que o Senhor diz sobre essa árvore aí? O que Ele diz sobre esse fruto? O que Ele diz que acontece quando você comer desse fruto? Ele fala isso, isso e isso. Daí ele falou: não, na verdade não é bem assim. Você vai se tornar igual a Ele. Ele não quer que você seja igual a Ele, é só isso. Mas se você comer do fruto, não vai ter problema algum. E daí Eva vai lá e come do fruto. A Bíblia vai dizer que ela come do fruto não porque Satanás só simplesmente enganou ela, mas vai falar que ela come do fruto porque ela viu que era agradável aos olhos e bom para comer. Ela desejou aquilo. Não foi somente as palavras de Satanás que a conduziram a cometer o pecado, foi o desejo dela de comer do fruto, de tomar do fruto, de partilhar daquilo. E quantas pessoas vivem enredadas pelo pecado, não porque Satanás ali está preparando uma cilada para que ele caia no pecado, mas simplesmente porque ele olha e deseja e acha bom para si mesmo. E quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos, quantos homens estão caindo no mundo de podridão, olhando pornografias, estão olhando vídeos pornográficos, quantas vezes estão se deparando diante disso simplesmente porque acha que é bom e agradável. E naquele momento, como Eva, simplesmente fala assim: ninguém está vendo, somente eu. Ninguém está vendo, somente eu. E vai lá e comem do fruto do pecado. Quantas pessoas que não estão enredadas com isso, mas estão enredadas com adultério, e daí ficam ali pleiteando, né, flertando com o pecado, até que chegar um momento que era agradável aos olhos, bom para comer, e participa do pecado. Quantas pessoas estão ali, né, enredados com o pecado, vivem num ambiente de mentiras, vivem num ambiente ali onde não vive a presença do Senhor, não vive a palavra de Deus, e está ali sempre envolto com palavras de maldição, e daí simplesmente quando vem uma oportunidade de ter uma nobre posição, ou ter um posto elevado, a primeira coisa que ela vai usar é a mentira para que possa alcançar aquele posto, porque simplesmente viu que aquele posto era um lugar bom para estar e agradável aos olhos, e era a mesma coisa do que comer do fruto, então usou do pecado para poder possuir aquele lugar. Quantas pessoas estão se distanciando do Senhor por causa dos seus atos de pecado, só que se distanciam do Senhor sem perceber, como Eva. Só que depois que pratica o pecado, é instantâneo a percepção
do distanciamento da presença de Deus. Para pecar, demorou um pouquinho para Eva pecar. Primeiro ela viu do fruto, viu que era bom, Satanás veio lá, conversou, ela foi indagando, foi falando. Mas depois que ela comeu do fruto, o entendimento de que tinha pecado veio. Ela deu do fruto para Adão, Adão comeu, daí a palavra do Senhor diz assim: então foi-lhes aberto os olhos, e eles perceberam que haviam pecado. E quando os olhos deles foram abertos, simplesmente, o que eles perceberam? Que estavam nus. E quando eles perceberam que estavam nus, eles perceberam que eles não podiam mais ter relacionamento com Deus, porque o pecado manchava a vida deles, e eles já não eram mais dignos, né, de estar na presença do Senhor. E daí o Senhor vem no jardim por volta das 5:50 da tarde para conversar com Adão e Eva na viração do dia. E daí procura e não os acha com a mesma facilidade. Não porque o Senhor não sabia onde eles estavam, mas porque eles não estavam na posição de encontrar o Senhor. E eu vou dizer para você, o Senhor todos os dias vem ao nosso encontro. E a pergunta que tem para você e para mim: Ele tem nos encontrado? Ou nós temos nos escondidos da presença dEle? Porque estamos comendo de um fruto que não era para comer. Estamos olhando desejando um fruto que não era para desejar. Estamos comendo de um fruto que não era para comer. Estamos vivendo o pecado. E o Senhor, para restaurar uma aliança, Ele vai dizer em sua palavra que sem derramar de sangue não há remissão de pecados. E ali é o primeiro momento em que nós vamos ver, apontando uma tipologia da Bíblia, apontando para Jesus Cristo, o sacrifício que Ele iria fazer por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele mata um animal e faz daquele animal vestes para Adão e para Eva, e para redimi-los dos seus pecados. Naquele momento, Deus estava demonstrando que haveria uma aliança no futuro, que seria uma aliança que iria desfazer toda aquela obra de pecado que aconteceu ali no jardim. E essa aliança era em Cristo Jesus. Mas as pessoas, assim como Adão e Eva, não perceberam como Satanás enredava a vida deles. Assim também são as pessoas nesta geração. Satanás, ele percebe o que os nossos olhos veem que é bom aos nossos olhos, agradável aos nossos olhos. Ele percebe o que nós estamos desejando. Ele não age com o que ele não sabe, ele age com o que ele tem conhecimento. Ele não sabe o que se passa dentro da sua cabeça, mas ele sabe o que você tem aplicado os seus olhos e tem desejado, tem colocado a sua intenção. E é conforme a sua intenção que ele prepara as ciladas para a sua vida, para te distanciar de Deus. E depois que nós nos distanciamos de Deus, nós pensamos que as nossas obras vão ser capazes de nos reaproximarmos de Deus. Mas Deus provou que não era capaz. Tanto é que Ele foi lá com Adão e com Eva, e Ele matou os animais e fez vestes para eles. Quando Jesus veio, morreu na cruz, Ele estava dizendo: vocês não são capazes de se redimirem. Tem uma lei, mas essa lei vocês não vão conseguir cumprir ela. Mas eu a cumpri e derramei meu sangue por vocês, para que vocês pudessem entender que seriam justificados pelo sangue, pelo meu sangue derramado na cruz. A salvação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pelo perdão justificador de Cristo. É somente por Cristo que nós recebemos justificação. É somente por Cristo que nós recebemos perdão. É somente através de Cristo que nós recebemos o Espírito Santo, que nos faz clamar Abba Pai, e que nos faz
clamar por esse paizinho e poder dizer que nós somos filhos de Deus, é somente através da obra de Cristo na cruz. Ele falou: eu vou morrer na cruz e vou subir aos céus, e se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo, que falará de mim, falará ao meu respeito e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. E uma das coisas que o Espírito Santo sempre faz conosco é nos apontar Jesus Cristo, nos levar novamente para o caminho da cruz, nos levar novamente para o caminho que nos traz transformação, um caminho que nos livra do pecado, um caminho que nos dá um norte sempre para que possamos nos achegar aonde? Aonde nós começamos este culto dizendo: olha, Abraão, ele caminhou nessa terra, mas ele não buscava uma pátria nessa terra, ele buscava uma pátria nas regiões celestiais, aonde o arquiteto e o fundador era o Deus poderoso. E é somente através de Jesus Cristo, porque lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1 até o 6, nós vamos ler ali Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar um caminho para vocês. E daí no versículo 6 ele simplesmente vai dizer assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É a graça. Esse caminho que Jesus diz está apontado lá, essa graça de Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida para se levar ao Pai. Lá no livro de Isaías, no capítulo 35, vai estar escrito assim, ó: existe um caminho chamado santo, ao qual nem os loucos errarão. E este caminho santo é o Senhor Jesus. A graça já estava apontada lá no Velho Testamento. O Senhor estava dizendo: ó, eu vou restaurar o ermo, eu vou restaurar o deserto, eu vou transformar a nação de Israel, eu vou transformar a vida de vocês. Olha, e saiba de uma coisa: vai existir um caminho chamado santo, ao qual nem os loucos errarão, as feras não vão poder passar por lá, porque esse caminho chamado santo é para os remidos. E quem são os remidos? São aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. E como nós podemos ser lavados no sangue do Cordeiro? Mediante a nossa fé. E como é que nós provamos a nossa fé? E como é que a nossa fé tem validade? E como é que a nossa fé em Cristo Jesus, ela é real ao ponto da fé que o mundo tem nos seus deuses não são reais, ao ponto da fé daquele que é ímpio, mas que fala que crê em Deus, também a fé dele não é real e a sua é real. O que diz que a minha fé e a sua fé de uma pessoa que diz que somente crê em Deus diferencia? Porque a graça é de Cristo liberada, a salvação é pela graça, mediante a fé. Daí o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. A fé, ela sempre vai ter um resultado, que são obras. A fé sempre vai ter um resultado, que são obras. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. A nossa fé, ela é comprovada através de obras. Não é a salvação que é comprovada através das nossas obras, é a nossa fé. A salvação, favor imerecido, graça, algo que eu não merecia, mas Cristo se entregou por mim e por você, se pôs no nosso lugar, um lugar que era para mim e para você. Ele se pôs no lugar onde eu era o criminoso, aonde eu era o pecador, aonde eu era escravo do pecado. Ele falou: eu vou ser escravo no seu lugar, eu vou ser o pecador no seu lugar, eu vou ser maldito no seu lugar, para que você seja livre assim como eu sou livre, para que você seja perdoado, assim como eu sou santo, e você seja perdoado e se torne santo como eu sou santo, para que você seja justificado, e possa dizer que é filho de Deus, porque o nosso Senhor é um Deus santo.
Então Jesus Cristo, Ele foi lá no nosso lugar e se entregou na cruz. E isso eu não consigo fazer, eu não mando, eu não ordeno. Foi Ele que diz em sua palavra assim, que Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de servo e se entregou até a morte, morte de cruz. E a esse Jesus que se entregou foi lhe dado o poder, o direito de ser Rei dos reis e Senhor dos senhores na terra e nos céus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E esse sacrifício vicário na cruz, Ele nos traz simplesmente a salvação. Mas agora, a forma que eu creio vai ter que ter um resultado. Ela vai ter que gerar obras. Jesus, com as suas ações, em João capítulo 3, versículo 16, é um versículo conhecido, só que de todos os versículos que eu já decorei da Bíblia, esse toda vez que eu vou falar, eu não sei porque ele embaralha na minha cabeça. Então vou ler aqui, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das obras que a nossa fé resulta é amor. Jesus Cristo, Ele veio e nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Daí você vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 5, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez um de nós morra por um justo, mas Ele não morreu por um justo, Ele morreu por pecadores. Ele diz assim a palavra, o Paulo vai dizer: talvez por um justo alguém ouse morrer, mas Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer no meio, no seu lugar. Ele demonstrou um amor que o mundo não está disposto a dar. Mas esse amor que Jesus tinha, hoje ele habita em mim e você. Porque nós somos filhos de Deus. Essa essência do amor de Deus, ela tem que operar em nós. E daí, daqui a pouco nós vamos chegar lá no livro de Tiago, que ele vai dizer assim, ó: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. E nesta geração, quantos homens que se dizem de Deus, o que menos nós conseguimos enxergar neles é o amor de Deus. Nós enxergamos o juízo, mas não encontramos o amor, não encontramos a misericórdia, não encontramos a graça. E vai ser semelhante àquele sacerdote e àquele levita que passaram diante de um samaritano machucado. Porque a palavra do Senhor vai dizer, né, que existia um samaritano que foi roubado, e ali passou um sacerdote e viu todo machucado, e olhou para ele e falou: opa, tenho muitas coisas para fazer no reino de Deus, eu não posso parar para cuidar de você. E seguiu a sua jornada. Daí diz que naquele mesmo lugar foi lá e passou um levita. Opa, desculpa, estou muito ocupado, daqui a pouco é meu turno no templo. O sacerdote, você já viu, o sacerdote acabou de passar, eu tenho que chegar que é meu turno também, então não vou poder cuidar de você. E daí passa aquele homem que a Bíblia vai dizer que é um bom samaritano. E este homem, a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele cuidou das feridas dele. Vai dizer que este homem, ele carregava com ele vinho e azeite. E ele passou do vinho e do azeite sobre as feridas daquele homem samaritano. Vai dizer que ele pegou aquele homem que estava ali machucado e levou a uma hospedaria e pagou a hospedagem dele para que ele ficasse ali naquele lugar até que tivesse a sua saúde restabelecida. E daí ele falou para o dono ali da hospedagem, falou assim: olha, eu vou, que eu tenho que conseguir a viagem, mas eu vou voltar. Se ele ficar mais dias, eu vou pagar. Jesus Cristo estava falando de um bom samaritano, que não era um judeu de alta classe como um sacerdote, que não era um levita,
Estava falando de um homem que eles desprezavam, que era um samaritano, que era simplesmente, talvez, uma mistura de algum homem e de alguma mulher que era da tribo de Israel com o povo que morava ali na região de Israel. Era uma mistura. Eles não eram 100% israelitas, não eram 100%. Mas quem amou aquele homem que estava machucado? Quem amou aquele homem que foi roubado? Daí Jesus vai perguntar assim: quem foi que mais demonstrou amor? Ele pergunta para os fariseus da época, e eles vão falar assim: aquele que se aproximou dele. A pergunta é para a igreja de hoje: as suas obras têm resultado em amor? Como está os feridos, abatidos, machucados, angustiados? Como você tem tratado a dor do seu próximo? Porque o bom samaritano da palavra diz que ele carregava com ele azeite e vinho. Azeite, unção do Espírito Santo. Vinho, alegria. E ele misturou da alegria do Senhor e da unção do Espírito Santo e derramou sobre as feridas daquele homem. Hoje nós vemos cristãos levando dor. Nós vemos homens de Deus que, de vez de levar amor, ele está levando dor nas vidas, nas casas, trazendo julgamentos. Quantas pessoas se distanciaram de Deus por causa de um homem ou de uma mulher de Deus, que de vez de levar uma palavra de bênção, falou: é por causa disso que você vai para o inferno. E daí a pessoa falou: é por isso que eu vou para o inferno? Então eu vou de uma vez por todas, eu vou largar isso aqui de uma vez. Já ouvimos a história aqui nessa igreja, que uma pessoa se desviou da presença de Deus por causa de um chiclete no cabelo. Por causa de uma palavra dizendo: você cortou o cabelo, você vai para o inferno. Falta de amor e de misericórdia. Enquanto era para que eu e você pudéssemos andar com azeite e unção do Espírito Santo, para abraçar as pessoas, para derramar amor, para dizer: olha, você está precisando de cuidados. Eu tenho a palavra de Deus, que é viva e eficaz para transformar a sua história, e ela vai poder restaurar a sua enfermidade, e aonde há enfermidade, ela vai poder dar cura. Eu tenho a palavra do Senhor, que ela vai poder te restaurar a alegria. Eu tenho a palavra do Senhor, que vai poder trazer a unção do Espírito Santo, que vai te revelar quem é Jesus, vai te revelar quem é o Espírito Santo, vai trazer a cura para as suas tristezas, vai te livrar das depressões, porque o Senhor Jesus, Ele vai habitar dentro de você. Mas só vai habitar se eu e você agirmos com amor, para que possamos anunciar o reino de Deus. As nossas obras, elas existem quando a nossa fé, ela existe de fato quando nós manifestamos ela em obras. E uma dessas obras é o amor. Onde está o seu amor? Como você tem apresentado o seu amor? Eu não estou falando de cuidar de moradores de ruas, ou de pessoas que são menores carentes, ou em uma comunidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando com aquele que está do seu lado, o seu próximo, que você conhece, aquele que você vê o dia após dia, está vendo que eles estão rumando para o inferno, estão ali a ponto de ir para o precipício, viver um mundo de dor eternamente, e você está deixando enfermo e doente da mesma forma que estava aquele homem machucado, porque não há amor, porque Jesus foi suficiente para você e somente para você. Eu já disse isso aqui em uma pregação e vou dizer de novo: o evangelho não é para mim, o evangelho é para o próximo. Ele me alcançou, agora ele tem que alcançar o próximo. Daí ele vai te alcançar, ele vai ter que alcançar o próximo, vai ter que alcançar o próximo. Foi assim que ele se propagou até que te alcançasse. Se parar em você, acaba o anunciar o evangelho. O evangelho, ele não foi feito para parar em você, ele foi para continuar através de você. Quando nós nos calamos, nós estamos tardando a volta de Cristo. Quando nós anunciamos o reino, nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos dizendo: Senhor, a nossa fé é tamanha que nós estamos declarando: vem, Senhor Jesus, nós te desejamos, porque as nossas obras estão dizendo: nós desejamos o teu reino, porque o Senhor disse: olha, o evangelho vai ser pregado até os confins da terra, e aí vai vir o fim. E nós vamos fazer essa parte.
Outra coisa que acompanha como obras no Evangelho a nossa fé é a renúncia. Eu já falei, o texto é Filipenses 2, versículo 6. Eu citei o versículo, eu vou ler aqui para corroborar com o que eu citei. Filipenses 2, versículo 5 vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é nos invalidarmos. Parece que nós perdemos, né? Quando alguém fala alguma coisa e nós sabemos que aquela pessoa está certa, nós mantemos firme a nossa posição para que nós não possamos nos sentir invalidados. Ultimamente eu tenho visto muito isso, porque eu assisto muito programas de debates, e nos programas de debates você vê que a pessoa, ela acaba sendo convencida porque ela é pega em algum tipo de contradição, só que ela não pode voltar atrás, porque se ela voltar atrás, ela vai falar assim: eu perdi o debate, eu perdi a disputa, e se eu perder a disputa, qual é a representatividade que eu vou ter naquele grupo que me conhecia? Irmãos, o Evangelho não é para que eu seja conhecido, é para que o nome de Jesus seja reconhecido. Então vai existir um lugar de renúncia, que quando nós nos renunciamos, o Senhor é reconhecido. Quando nós nos anulamos, o nome do Senhor é feito grande. Nós vamos ver um homem chamado Nimrod. Nimrod, nós conhecemos a história de uma torre chamada Torre de Babel. A Bíblia vai dizer assim, que o objetivo deste homem era fazer o nome dele grande. Não vai dizer que ele fala assim: vamos construir uma torre, essa torre vai nos fazer nos achegar a Deus e nós vamos ficar perto de Deus. Mas vai dizer assim que o objetivo de Nimrod era simplesmente ter o nome dele grande. E daí esse homem que tinha o sonho de ser grande, quando eles começaram a construir a torre, Deus vai dizer assim que ele pôs confusão nas línguas e ninguém mais se entendia. Não havia mais grandeza em Nimrod, porque ele não conseguia nem mais governar nem aqueles homens que ele já tinha mobilizado para construir a torre, porque eles não se entendiam, porque não havia renúncia nele. Daí Deus vai levantar depois, um pouco para frente da história dele, vai levantar um homem chamado Abrão, que depois se torna Abraão. E daí ele vai dizer assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não podia fazer nada que ele queria, porque as vontades de Deus estavam ali, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não falou assim: eu vou para tal lugar, não. Deus falou: sai daí, você não vai permanecer, sai daí. E daí Deus vai dizer assim: e sabe de uma coisa? Se você renunciar aonde você quer ficar agora, que a Bíblia vai dizer que talvez Abraão estava passando um momento de luto, tinha acabado de perder, já tinha perdido o seu irmão e talvez tivesse perdido o seu irmão, estava num momento de luto e de dor, e o lugar de luto e de dor, a gente quer ficar perto daqueles que nós nos amamos, e Deus está falando: não, você vai sair daí agora, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E daí, eu acabei de falar que Nimrod queria ter o nome dele grande, nós não vemos isso sobre Abraão, mas daí Deus vai dizer assim para Abraão: olha, se você sair da sua terra, conforme eu estou te dizendo, ele vai dizer assim: e te engrandecerei o nome. Se você entender que o seu lugar é se submeter à vontade de Deus, o nome dele vai ser grande, porque você se renunciou. E Ele vai engrandecer o seu nome, Ele vai te abençoar, e Ele vai abençoar aqueles que te abençoaram, e Ele vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoaram, não por causa de você, mas porque o nome dele foi feito grande, porque você se renunciou, porque você se anulou, porque você simplesmente disse: o que me importa é ouvir a vontade do meu Senhor. Nimrod, ele tinha uma vontade, que era fazer a dele. Abraão, ele anulou as suas vontades para viver a vontade de Deus, e ele é chamado de amigo de Deus.
Aonde mais você ouve a história de Nimrod, se não for apenas na Torre de Babel? O nome dele foi grande somente para esse fim drástico. Enquanto de Abraão, a Bíblia vai dizer que ele foi pai de multidões. Eu e você precisamos entender que uma das obras que provam a nossa fé é a renúncia. Se nós nos renunciarmos para fazer aquilo que Deus deseja, com certeza nós vamos viver o melhor de Deus para nós. Outra obra que Jesus nos ensina, que faz parte da nossa fé, é o perdão. E o perdão talvez seja a obra mais difícil que tem, porque ela vai exigir a renúncia que eu falei e vai exigir o amor que eu disse antes. Não existe perdão sem amor, não existe perdão sem renúncia. Nós temos que renunciar às nossas mágoas, às nossas tristezas, às nossas dores e dizer: olha, o que eu sinto agora, ele não me domina mais. Não me domina mais, porque o que eu sinto agora é o amor que foi derramado na cruz sobre mim. Nós só conseguimos perdoar quando entendemos que nós éramos pecador tamanho quanto, e Cristo morreu em nosso lugar. E o perdão não é para aqueles que merecem. O perdão é para quem não merece, né? Quantas vezes eu falo isso várias vezes, a Elisa é testemunha disso, né? Teve uma vez até que ela estava ouvindo um desses, acho que era, como que é, redonda lá da cultura, teve cultura? Roda, não sei o que lá, redonda lá, Roda Viva, né? Roda Viva, daí você estava vendo, era o Condé lá falando, né? E ele começou a falar sobre o perdão também. Ele falou a mesma coisa que eu falo, que o perdão é para quem não merece. Só que esse homem, ele é ateu, esse homem não é cristão, e ele começa a falar que o perdão é para aquele que não merece. E ele até lembra de Jesus, da obra de Jesus. E de fato, o perdão é para quem não merece. Jesus, ele não morreu por quem merecia, ele morreu para quem não merecia. Tanto é que diz que graça é favor imerecido, é para quem não merece. E daí você olha para uma pessoa que te ofendeu, para uma pessoa que te magoou, para uma pessoa que fez parte da sua história, e você diz assim: eu não perdoo você porque você não merece. Imagina Jesus nos céus olhando para essa pessoa e falando assim: eu não vou poder te perdoar porque você não merece, porque você não entendeu o meu sacrifício na cruz. Imagina, eu não vou poder te perdoar porque você não merece, porque os seus atos ainda não mudaram nada. Mas graças a Deus, não é as nossas obras que nos salvam, é o sacrifício de Jesus. E Jesus, ele vai dizer assim: eu vou morrer por quem não merece. Agora eu e você temos que entender que o nosso perdão é para quem não merece, porque foi dessa forma que Jesus nos perdoou. E daí você vai olhar para quem te ofendeu, para quem te magoou, para quem te entristeceu, e você não vai chegar falando assim: você não merece, mas eu te perdoo, porque eu estou falando isso agora. Mas você vai chegar lá e vai dizer: eu te perdoo. Ou você vai chegar lá se renunciando, se anulando e falando: me perdoa, porque eu fui errado. Não tem problema em se arrepender e pedir perdão ou perdoar alguém. O que tem problema é não vivermos uma vida de perdão, porque se não vivermos uma vida de perdão, não vamos conseguir receber o perdão dos céus. Não por causa das nossas obras, é porque Jesus vai dizer assim, ó: se você não ama o seu irmão que está ao seu lado, como você vai poder amar a Deus que você não vê? Se você não perdoa o seu irmão que está ao seu lado, como é que você vai conseguir se sentir perdoado diante de um Deus que você não vê? Não tem como casar essas informações. Então o ato de perdoar prova muito que você ama a Deus, prova muito que você se anula, se renuncia por causa de um amor maior, que é o amor do seu Deus. E prova muito que você ama o seu próximo como a ti mesmo, porque você vê o seu próximo e diz: nós mesmos não tínhamos valor algum, mas Cristo viu valor em nós, para que pudéssemos nos amar e para que pudéssemos viver a vida que Deus desejou para nós.
Outra obra que Cristo tem para nós, para encerrar, tem muitas mais obras que provam a nossa fé, mas eu vou falar essa aqui para encerrar nessa noite que já está ficando tarde. São as boas novas. As boas novas é a prova, acho que definitiva, de que você tem uma nova vida com o Senhor. Porque um cristão de verdade, ele anuncia o reino do seu Deus. Um cristão de verdade, ele anuncia o sacrifício do seu Cristo. Um cristão de verdade se importa com o seu próximo. Um cristão de verdade alerta sobre a ira vindoura, porque de fato o pecado vai conduzir ao inferno, mas a graça de Deus vai te conduzir aos céus. Um cristão de verdade, ele anuncia o reino. E vai dizer na palavra do Senhor no mesmo livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A melhor forma de anunciar o reino de Deus é manifestando as obras de Cristo através das nossas vidas. Amor, perdão, renúncia, misericórdia, graça, favor. É manifestando o que Cristo manifestava, salvando os irmãos, aqueles que estavam indo a passos largos para o inferno, orientando: olha, este caminho vai te levar à perdição, vai te levar à morte, mas Cristo Jesus nos faz voltar deste caminho para um caminho de vida. Porque agora, para encerrar, no livro de Tiago, só para ler o texto, vai dizer assim, capítulo 2, se eu achar aqui, Hebreus, Tiago. Diz assim, no versículo 14 em diante: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso só a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quantos estão recebendo amigos, irmãos, estão despedindo: ó, vai com Deus, Deus abençoe, mas não faz nada para livrar do inferno?
para falar assim: existe um caminho de vida para você, existe uma transformação de história para você, e as pessoas estão andando a passos largos para o inferno. Eu e você temos que entender que o resultado da nossa fé é as nossas obras. E Tiago, ele não contradiz o que Paulo diz. Tiago simplesmente, ele diz: olha, o resultado da fé de vocês é a obra de vocês. Você só consegue comprovar que tem fé se as obras seguirem elas. Quando ele cita Abraão, você vai ver que o apóstolo Paulo, em algum momento, ele cita Abraão também, sobre a fé de Abraão, que foi lhe imputado como justiça. E a fé que Paulo fala é quando Abraão, ele recebe a promessa de Isaac, e ele creu naquela promessa sem mesmo ver o filho nascer. E nós conhecemos a história, nós lemos hoje no início do culto: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E daí então Abraão, ele foi justificado, ele sabia da sua fé que ele não via ainda Isaac, mas ele esperava naquela promessa que lhe foi dada. Enquanto Tiago está olhando para o mesmo Abraão que cria naquela promessa e falando assim: olha, Abraão, ele creu na promessa de Isaac, mas ele também, ele chegou num momento da vida dele que ele teve que comprovar essa fé, porque o mesmo Deus que prometeu Isaac, cerca de quase 30 anos depois, falou assim: Abraão, pega Isaac, sobe ao monte e sacrifica-o. Esse é o ponto de vista de Tiago. E daí Abraão vai lá e sobe no monte. Está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 em diante, enquanto o outro está no capítulo de Gênesis, capítulo 15, eu acho. Enquanto a história de Paulo está em capítulo de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 6. Tiago, ele é baseado no trecho de Gênesis em que Deus pede para que Abraão sacrificasse seu filho Isaac. E daí Abraão, aquele que creu de antemão, dizendo: eu creio que o filho da promessa vai vir, ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim: agora eu quero esse filho para mim. Abraão foi lá e, sem dúvida, ele subiu ao monte para sacrificar o filho. E daí nós lemos no livro de Hebreus, dizendo assim, que ele era um homem que cria que o Senhor podia ressuscitar o seu filho Isaac da morte. Ele cria no poder do Senhor, seu Deus, e por isso ele subiu naquele monte. E daí quando Abraão pega o cutelo para matar seu filho Isaac, naquele momento você vai ouvir que Deus bradou dos céus para que Abraão não fizesse tal coisa, porque ali ele foi justificado pela sua fé, pela sua obra, e simplesmente ele ouviu um cordeiro que estava entre uma moita ali, vamos falar assim, entre umas sarças. E aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de quem? De Isaac. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de quem? Meu e seu. Aquele cordeiro representa quem? Jesus, o nosso Senhor, que com uma graça salvadora chamou ali Abraão, sabe do que? De amigo. Se eu e você obedecermos o chamado de Deus no começo da nossa história, no fim da nossa história, sabe como nós vamos ser chamados? Amigos de Deus. E as nossas obras, elas vão nos tornar amigos de Deus, vai comprovar a nossa fé. Mas a salvação de Isaac veio através de quem? Do Cordeiro, veio através de Deus, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Mas as nossas obras é resultado de uma palavra que nós declaramos dizendo: eu creio no Senhor Jesus. Raabe, como foi citada aqui, também é citada lá no livro de Hebreus. Ela arriscou a própria vida a ponto de poder morrer, porque ela cria que o Deus que libertou aquele povo do Egito iria destruir Jericó. Então ela simplesmente falou: pode entrar, sai por este caminho, se eles virem, eu vou colocar, se eles não estiverem aqui, eu vou colocar um fio vermelho, se eles não estiverem, não vai ter nada. Vocês podem espiar a terra. E aquele fio vermelho era o sangue do Cordeiro,
trazendo justificação e salvação para os espias de Israel. Esse fio vermelho é o sangue do Cordeiro, trazendo salvação para nós. Aqueles homens não podiam fazer nada para ser salvos, mas só a graça do Senhor, que foi capaz de transformar a história da família de Raabe, para que eles pudessem ser salvos e livres da morte através daquela casa. Só a graça do Senhor é que nos salva, mas as nossas obras é resultado da nossa fé. Porque ela vai ser comprovada através das suas obras. E quais são as tuas obras? Tem demonstrado amor, perdão, justiça, misericórdia, favor, graça? Tem derramado vinho, azeite sobre as vidas? Tem liberado palavras que transformam e que restauram? Ou tem lançado palavras de maldição? Tem destruído corações com palavras rudes? O Evangelho é tudo que existe de mais inclusivo neste mundo, porque ele olha para homens pecadores como nós, e nos atrai para uma graça tão sublime. Mas as pessoas que estão inseridas no Evangelho também têm que ter a mesma graça do Evangelho para propagar este reino. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus, e só vão anunciar o reino de Deus aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e está disposto a praticar as suas boas obras. Eu fechei a Bíblia, mas eu vou ler o versículo só para encerrar. Não vou falar mais nada além de ler o versículo e orar. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou para nós as praticarmos. Vamos praticar as boas obras no nome do Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o bendito Senhor. Nós, Pai querido, queremos declarar que cremos no Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Libertador, como nosso Resgatador, como aquele Cordeiro que estava ali entre as sarças para salvar ali Isaac da morte, como aquele fio, Pai querido, vermelho ali na muralha de Jericó para salvar os Teus filhos, ó Pai querido, os espias. Deus Todo-Poderoso, nós queremos um Senhor com uma graça salvadora, ó Pai querido, como aqueles homens ali, ó Pai querido, na igreja, ó Pai querido, primitiva, que colocaram Paulo dentro de um cesto para que ele pudesse ser resgatado ali, ó Pai querido, para que pudessem sair, ó Pai querido, com vida daquela cidade. Senhor, nós queremos na graça libertadora, ó salvadora do Senhor, ó Pai querido, na cruz, que nos justifica de todo pecado. Nós cremos, ó Pai querido, porque Tua palavra diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Nós cremos, ó Pai querido, nessa graça de salvação, mas agora o que nós queremos, ó Pai querido, não é viver somente, ó Pai querido, essa palavra de salvação, mas queremos expressar a nossa fé em crer no Senhor Jesus através das nossas obras, não porque ela nos salva, mas porque ela comprova o quanto nós cremos em Ti. Deus, então que nessa geração nós possamos anunciar o Teu reino, Pai querido, que nessa geração nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai querido, cheios do vinho do Senhor para derramar sobre as feridas, para que sejam sarados, Pai querido, que nós possamos, ó Pai querido, estar dispostos, ó Pai querido, a derramar, ó Pai querido, das nossas vidas, ao ponto daquele bom, ó Pai querido, daquele homem, ó Pai querido, samaritano, como diz a Tua palavra, ó Pai querido, com a parábola de Jesus, que estava disposto, Pai querido, a desfazer do seu dinheiro para que aquele homem fosse restaurado. Que nós, ó Pai querido, como igreja do Senhor, possamos estar dispostos a desprender dos nossos recursos, ó Pai querido, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam achadas, para que vidas, ó Pai querido, sejam restauradas no reino do Senhor. Pai querido, que como igrejas verdadeiras, ó Pai querido, nós possamos amar de tal forma que o perdão saia dos nossos corações de forma fácil, ó Pai querido, que possamos nos renunciarmos e anularmos, ó Pai querido, entender que quando estamos errados, possamos dizer: Você está certo, Pai.
Você está certo para que eu com o meu irmão, para que ele possamos ter uma vida sadia de relacionamento, que possamos, ó Pai querido, entender, ó Pai querido, que é importante que o Senhor cresça, que o teu reino cresça, e que eu, Pai querido, com o meu orgulho diminua dia após dia, mas que o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, porque quando nós nos anularmos, ó Pai querido, o nosso nome não vai ser grande, mas o seu nome vai ser proclamado por toda a terra. Porque quando Abraão andava por aquelas cidades, as pessoas olhavam para Abraão e via que existia um Deus que estava com ele, que aquele homem saía, por onde ele entrava, ele saía cada vez mais abençoado. Que assim seja sobre as nossas vidas, que por onde nós andarmos, ó Pai querido, possamos nos adular sim, mas que por onde nós passarmos, possamos sair cada vez mais abençoados, por causa da glória do Senhor, por causa do poder do Senhor, não porque, ó Pai querido, nós fazemos coisas para obter as vitórias, ó Pai, mas porque nós nos renunciamos e o Senhor está conosco. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas, os nossos corações a Ti, porque nós sabemos que tudo vem das Tuas mãos, Pai, e nós apenas a devolvemos. Então, as nossas vidas nós devolvemos a Ti, em honra, em glória, seja tudo atribuído ao Senhor. O resultado da nossa fé é as nossas obras, e as nossas obras nós dedicamos a Ti, em honra e glória, porque uma coisa simplesmente nós queremos nos gloriar, em Te conhecer, dia após dia. Revela, Senhor, a nós, através do Teu Santo Espírito. Amém e amém.